pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Vamos orar. Senhor nosso Deus, santíssimo és tu, Pai amado. Senhor, neste momento, Senhor, rogamos a Ti, Pai amado, que o Senhor abra os nossos ouvidos, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai amado, venha nos instruir, Senhor, nesta noite, na Tua Santa Palavra, Senhor. Te peço, Pai amado, que o que seja lido e pregado aqui seja a Tua instrução para nós nessa noite, Senhor. Para que, apesar das minhas fraquezas e falhas, o Senhor, Pai amado, esteja instruindo a Tua igreja, esteja nos instruindo, Senhor, nessa Tua santa e bendita palavra, Pai amado. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que os irmãos imaginassem um menino vivendo em um orfanato, sonhando com uma família. Um dia, um homem extremamente rico, extremamente bondoso, vai visitar esse menino. Esse menino não sabia desse homem, não conhecia. E aí o menino pensou que talvez fosse alguém simplesmente para visitar, para procurar ver ali. Mas esse homem o abraça e fala: olha, eu vim buscá-lo. Você é meu filho agora. O menino confuso responde: mas o senhor me escolheu mesmo sabendo quem eu sou? O senhor sabe quem eu sou e me escolheu? O homem sorri para ele e fala: olha, eu o escolhi antes mesmo de você me conhecer. Assim como já foi dito aqui, nesse mês de outubro, nós estaremos falando sobre o que ficou conhecido como os 5 pontos do calvinismo. Já vimos sobre a depravação total do homem, com o irmão Cláudio, e hoje nós vamos falar sobre a eleição incondicional. E essa ilustração, lógico que ela não consegue ser uma comparação exata com o que Deus fez por nós, mas é meio para que a gente tenha pelo menos uma breve ideia. E assim é o amor de Deus em Cristo. Antes mesmo da gente nascer, antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu, nos amou e nos adotou como filhos. Não por merecimento, mas pela graça redentora de Jesus e pela vontade dele. Vamos ao texto em si, e simplesmente para que a gente lembre aqui sobre o contexto ali no qual os irmãos em Éfeso viviam, esse texto que nós lemos, do versículo 3 ao versículo 7, ele é um fragmento da carta de Paulo aos Efésios. E nós devemos nos lembrar sobre qual era esse contexto ali, para que a gente possa compreender melhor as verdades que vão ser expostas aqui, porque Paulo falou sobre isso para aqueles irmãos. Éfeso, ela era a capital da província romana da Ásia. Ela servia meio que como uma ponte ali entre o Império Ocidental e o Império Oriental romano. Porque o Império Romano ele era dividido em províncias diversas. E ela também era uma cidade portuária. E isso naquela época dava mais importância ainda, porque além dela ser uma cidade importante estrategicamente, ela também tinha muita relevância comercial. Naquela época, a melhor forma de transportar grandes cargas era a marítima. Então, cidades portuárias elas tinham muita influência também comercial. Éfeso ela era uma das 5 principais cidades do Império no século I. E era uma cidade extremamente marcada pela idolatria. De um modo geral, o Império Romano era um império idólatra. E a gente vai entender um pouco por quê. O Império Romano, por meio do sincretismo religioso, que era um movimento no qual ele mesclava ali a própria religião dele, a própria religião romana, mitos e divindades de outras religiões. E era literalmente mesclar mesmo. Às vezes ele pegava divindades ali que meio que faziam coisas semelhantes nas determinadas nações e aí juntava em uma divindade deles e dizia, não, essa divindade aqui faz isso também. Então vocês vão adorar essa aqui. E a mitologia grega, ela foi uma das que mais profundamente se misturou. E a mitologia grega, ela era realmente repleta de deuses. Assim, de um modo geral, os romanos eles acreditavam em vários deuses distintos. Porém, esses deuses, todos eles, eram feitos segundo a imaginação humana. Eles eram deuses que tinham características dos humanos pecadores.
Para vocês terem uma ideia, eles tinham um deus para o vinho e a orgia. Então era nesse nível aí que era a adoração dos romanos aos seus deuses. E eles divergiam totalmente da ideia de um único Deus todo-poderoso, santo e perfeito, que era o Deus apresentado pelos irmãos que criam em Cristo. O culto a esses deuses, em Éfeso, ele era centrado principalmente em Ártemis, que era originalmente uma deusa grega, mas que naquele contexto ali, ela já havia se mesclado às ideias de uma deusa chamada Cibele, que era uma deusa da Frígia, que também era ali da região, e também da deusa Íris, que era uma deusa egípcia. Então ela já tinha... Não era exatamente igual à divindade grega que era cultuada originalmente, mas era uma deusa que também era conhecida como Diana. E ela era responsável ali, segundo os mitos, pela proteção às mulheres, principalmente ali as mulheres gestantes ou as que estavam ali para se casar. E por isso ela era muito reverenciada ali em Éfeso, porque as pessoas achavam que realmente essa deusa era responsável dessas coisas. E o culto aos deuses romanos, de um modo geral, ele revolvia principalmente num sistema de barganha, em que sacrifícios, ofertas e petições eram feitos aos deuses em troca de benefícios, favores, proteção e prosperidade material. Se isso, por acaso, soar aos irmãos parecido com o que é pregado na chamada teologia da prosperidade, é porque parece mesmo. Né? Essas práticas, elas movimentavam o comércio local porque haviam pessoas que realmente viviam disso. Viviam ali da organização desses eventos, viviam da venda de produtos relacionados a essas práticas idólatras. E quando os irmãos de Éfeso se tornavam cristãos, quando eles eram convertidos, eles abandonavam essas práticas. E não só eles deixavam de consumir esses produtos e de participar, como eles também pregavam o evangelho e começavam a falar sobre isso para outros irmãos. E tudo isso ia enfraquecendo esse movimento comercial que havia ali. Ao falar para os irmãos em Éfeso sobre as verdades que nós vamos ver a seguir, Paulo lança o fundamento para mostrar que Deus escolheu aqueles que deseja salvar sem que estes tivessem qualquer mérito ou condições para barganhar com Deus. Então aqui nós vamos ver um contraste, né? Porque esses homens não podem barganhar com Deus pelo dom da salvação. Eles não podem barganhar com Deus para receber as bênçãos espirituais. Mas os idólatras ali achavam que eles podiam barganhar com seus deuses para serem abençoados. Então, há esse contraste total com esse culto idólatra. E essa forma de escolha de Deus, sem qualquer participação do homem, ela humilha totalmente o ego humano. Porque se é Deus quem escolhe, e se eu não tenho participação nisso, eu não posso me vangloriar de nada. Então o meu ego aí, ele vai ser humilhado. Eu não fiz nada para merecer. E o nosso ego, manchado pelo pecado, ele tem dificuldades em entender o quão graciosa é a doutrina da eleição incondicional, que é sobre a que vamos falar nessa noite. Enquanto nós rogamos a Deus a dádiva de nos falar sobre ela, eu convido os irmãos para juntos termos o nosso ego humilhado pela palavra de Deus, enquanto ouvimos sobre essa doutrina, na explicação desses versículos. Eu dividi aqui em 3 pontos para a gente estar apresentando aqui, discutindo a respeito. O primeiro ponto é que Deus, o nosso Pai, nos abençoou com bênçãos espirituais. Como a gente vê aí no versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo, ele segue a sua carta logo após a introdução, bendizendo ao Senhor, retratando-o como Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 2, ele já havia se referido a Deus como sendo nosso Pai. Então Deus, ele é o nosso Pai e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse nosso
é tanto de Paulo quanto dos irmãos ali em Éfeso, e ele também se estende a todos os cristãos verdadeiros, a todos aqueles que verdadeiramente creem no Senhor de todo o coração. Ao afirmar ambas as coisas, que Deus é nosso Pai e que também é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo mostra que os irmãos podiam se considerar filhos de Deus. É uma consequência óbvia. Se Deus é meu Pai, então eu sou filho de Deus. Considerando Cristo como Senhor, e de uma forma implícita até aqui, como um mediador das bênçãos de Deus para conosco. Que é implícita, porque Paulo ainda não havia explicado e apresentado Cristo nesse texto como um mediador. Ele ainda estava fazendo o fundamento disso. Mais à frente, ele vai chegar nesse ponto e vai mostrar de fato que Cristo ele é um mediador. Mas aqui ele ainda estava fazendo o fundamento desse texto, ainda estava lançando a base desses argumentos. E a afirmação que vem a seguir, ela diz que Deus havia nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, se ele abençoou em Cristo, ele não nos deu essas bênçãos de forma direta ou por qualquer mérito ou ação nossa, mas sim por causa de Cristo. Foi em Cristo que ele nos abençoou. Então, de fato, os irmãos recebiam essas bênçãos, mas eram em Cristo. Então, Cristo é esse mediador. Por isso, essa ideia implícita aqui. O uso do termo regiões celestiais denota que essas bênçãos não provinham de coisas desse mundo, mas sim das regiões celestes, sim do próprio Deus, do reino de Deus. Então elas não eram bênçãos materiais, elas não eram bênçãos simplesmente para coisas daqui, para coisas desse mundo, para coisas terrenas. Apesar de que Deus, ele também nos abençoa com as coisas corriqueiras do dia a dia. Quando nós conseguimos trabalhar, quando nós conseguimos receber um salário, quando nós conseguimos comprar as coisas, quando nós plantamos e colhemos, isso não vem de nós, isso vem de Deus. Foi Ele quem determinou que todas as coisas acontecessem. Então, mesmo as bênçãos terrenas vêm dele. Mas Paulo, o foco dele aqui era nas bênçãos celestiais. Nas bênçãos que não deveriam ser confundidas com as bênçãos comuns desse mundo. Bênção espiritual aqui também vai contrastar drasticamente com o que as pessoas buscavam no culto idólatra. Porque no culto que eles tinham para aqueles deuses ali romanos, eles buscavam prazeres materiais, prazeres físicos. Eles buscavam bem-estar, eles buscavam prosperidade, eles buscavam simplesmente ser livres ali de uma mazela, de uma doença. E essas bênçãos espirituais, elas não vêm necessariamente para isso. Elas são bênçãos relacionadas justamente ao nosso bem-estar espiritual com Deus. Isso é o que Deus nos dá em abundância, é o que Deus deu em abundância ali para aqueles irmãos em Éfeso. Além disso, essas bênçãos elas não são dadas em Cristo, é por meio dele, é por causa dele. Não são por nossas obras, não são pelo nosso esforço, mas é realmente por meio de Cristo. Devemos nos lembrar que durante pelo menos 2 anos, como nós já vimos aqui anteriormente, Paulo ele ensinou em Éfeso. Ele não ficou ali simplesmente um tempinho e saiu. Ele ensinou em Éfeso durante pelo menos 2 anos. Isso deu ensejo a que muitos ouvissem a palavra de Deus e fossem convertidos, saindo da idolatria. O livro de Atos ele vai nos relatar isso. Logo, é seguro afirmar que aqueles irmãos já tinham alguma ideia acerca do fato de Cristo ser o Senhor e Salvador. Paulo ele escreveu essa carta para uma igreja, para irmãos que haviam sido evangelizados, para irmãos que haviam ouvido sobre a palavra de Deus, para irmãos que haviam ouvido sobre Cristo ser o Senhor e Salvador. Além disso, até o versículo 14, o plano da salvação ele é apresentado de forma resumida para os irmãos, mostrando também a obra da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como sendo a obra de Deus, o que também vai apresentar ali e reforçar a doutrina da Trindade, ainda que de uma forma implícita. A gente não vai achar essa doutrina de forma explícita ali na Bíblia, mas os textos vão nos mostrar a existência dela.
No entanto, nós não vamos focar hoje na doutrina da Trindade. Uma aplicação que nós podemos ver aqui é que a verdadeira riqueza do crente não está nas posses, mas na vida espiritual que ele tem em Cristo. Muitas vezes nós buscamos bênçãos passageiras, mas Paulo nos chama a reconhecer o valor das bênçãos que não se veem. Ele vai falar de justificação, de adoção, de perdão e da herança eterna que nós temos em Cristo. E essas são as bênçãos que aqueles irmãos em Éfeso deveriam estar felizes em receber. Eles deveriam realmente se alegrar por Deus ter dado a eles em Cristo essas bênçãos. Ter tirado eles da cegueira espiritual, ter tirado eles das orgias, ter tirado eles do culto àqueles que não são deuses, para que agora eles estivessem aptos a viver a plenitude daquilo que Cristo nos chama para viver, que é a certeza da salvação, que é estarmos com Ele. Então, isso era importante para os irmãos em Éfeso, que eles estivessem firmes nisso, para que eles lutassem contra qualquer desejo de voltar ali para a idolatria. Isso também é importante para nós hoje. Um segundo ponto, que nós vamos ver aí nos versículos 4 e 5, é que Deus nos escolheu e predestinou em amor. Versículos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui, meus irmãos, o argumento de Paulo, ele vai nos mostrar 3 verdades maravilhosas, tanto a nós quanto os irmãos ali. Que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos salvos em Cristo. Ele vai nos mostrar que Deus nos predestinou para sermos adotados como seus filhos e para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E que Deus nos amou e teve misericórdia de nós desde antes da fundação do mundo. Esse ato de Deus de escolher aqueles que seriam salvos em Cristo, desde antes da fundação do mundo, é justamente a base da doutrina da eleição incondicional. Esse é o cerne dessa doutrina. E o fato dessa escolha ter sido feita antes mesmo do mundo ser criado, antes de tudo ser formado, traz uma série de consequências. Nós podemos seguramente afirmar que essa escolha não foi feita com base nos méritos ou obras humanas, por exemplo. Visto que a escolha de Deus é anterior à criação do homem, anterior à criação de tudo, anterior à criação do mundo. Alguns podem afirmar, no entanto, que Deus foi motivado a escolher aqueles que receberiam sua palavra e aceitariam a salvação. Como se Deus tivesse utilizado ali a sua onisciência para enxergar as obras das pessoas que receberiam ali esse dom da salvação, e aí ele tivesse considerado essas possibilidades e feito a sua escolha. As pessoas que, de um modo geral, usam essa afirmação, é como se elas pensassem que Deus imaginou como seria salvar cada pessoa, e aí ele viu quem fez o bem e quem fez o mal. E aí quem fez o bem, ele foi lá e falou, não, esse aqui vai fazer o bem mesmo, então eu vou salvar esse. Esse aqui vai fazer o mal, então não adianta eu salvar. E qual o problema nessa afirmação? Primeiro, que isso vai apontar para as obras do homem. E nós já vimos anteriormente, aqui no domingo passado, que as obras do homem, elas são totalmente corruptas diante de Deus. O homem, ele está totalmente debaixo do pecado, ele está totalmente corrompido pelo pecado. Ele não pode fazer nada de bom diante de Deus, por ele mesmo. Nós já vimos isso na doutrina da depravação total. Isso também vai negar o caráter todo-poderoso de Deus, porque também vai impor como condição a escolha do homem. Esse aqui eu vou salvar, ele vai aqui, vai decidir andar no bom caminho. Esse aqui eu vou salvar, mas mesmo eu salvando, ele não vai decidir andar no bom caminho. Então o homem teria o poder de decidir o que fazer, mesmo depois de receber a salvação. Semelhantemente,
os decretos de Deus eles também se tornariam dependentes das ações humanas. Pois seria como se Deus consultasse o futuro ao invés de determiná-lo. Se Deus vai olhar o que as pessoas vão fazer, o que cada pessoa vai fazer, e se ele vai olhar um caminho e o outro, esse aqui eu vou salvar, ele vai andar no bom caminho. Esse aqui eu vou salvar, ele vai andar no mau caminho. Se fosse realmente assim, nós estaríamos negando a ação soberana de Deus. A gente estaria negando que Deus é todo-poderoso e que decretou todas as coisas. A gente estaria negando que Deus é soberano. Devemos lembrar que a salvação vem pela fé. E a própria fé é um dom de Deus. Aí mesmo em Efésios, vamos ver o versículo 8 do capítulo 2. Vamos ver o 8 e o 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, se a própria fé, ela é um dom de Deus, então, peraí, Deus vai prever que ele vai dar a fé a uma pessoa e aí essa pessoa vai crer. Ou pior, ele vai dar a fé para uma pessoa e ainda assim essa pessoa não vai crer. A pessoa vai receber a fé salvadora, mas não vai crer em Deus. Esses argumentos eles não se sustentam biblicamente. E essa linha de pensamento ela é pecaminosa. Porque ao invés de trazer o que a Bíblia nos mostra, que Deus ele é o criador e mantenedor de tudo, ela acaba implicitamente retratando Deus como uma espécie de oráculo ou vidente, que enxerga infinitas possibilidades de acontecimentos e escolhe os melhores entre eles. No entanto, a Bíblia ela é categórica ao afirmar a soberania de Deus. Vamos ler só alguns textos a respeito disso. Vou pedir que os irmãos abram aí em João, no capítulo 1, versículos de 1 a 3. João capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vamos ler também Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esses textos vão nos mostrar que Deus ele criou todas as coisas, ele determinou todas as coisas, ele fez todas as coisas. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo veio de Deus. Então, meus irmãos, se Deus ele criou e determinou todas as coisas, e só nesses dois textos nós já podemos ver que a palavra de Deus ela nos afirma que assim é que foi, que Deus realmente ele é soberano, Deus realmente ele criou todas as coisas e determinou, então não existem inúmeras e nem infinitas possibilidades. Só existe uma. Só existe uma forma pelo qual cada coisa nesse mundo vai acontecer. E essa forma é segundo a vontade soberana de Deus. Deus ele não enxergou possibilidades. Deus ele determinou o que aconteceria com cada coisa nesse mundo. Além disso, afirmar que Deus oferta a salvação aos homens livremente e deixa eles a escolha de aceitar ou não, nega justamente o que Paulo afirma aqui. E deixar isso também segundo as obras dos homens. Não, Deus escolheu porque vai fazer o bom, vai fazer o bem. Isso também nega essas afirmações de Paulo. Que Deus escolheu pessoas para serem
santas e irrepreensíveis perante Ele. Para serem santas e irrepreensíveis perante Ele. Paulo ele não falou por serem santas, por serem irrepreensíveis. Então não havia mérito nessas pessoas. Mas sim para o propósito de que elas viessem a ser santas, para que elas se tornassem irrepreensíveis. O que vai demonstrar justamente que não é através da obra e da ação das pessoas, não é através da obra e da ação do homem, que eles conseguem ter acesso à salvação, mas sim através da obra do próprio Deus. É através da obra e da ação de Deus que as pessoas podem alcançar esse patamar, visto que é diante do próprio Deus que nós devemos ser santos. Porém, ainda assim, nós somos confrontados com uma questão. Nós já vimos que mesmo sendo escolhidos por Deus, o pecado ele nos impede de alcançar esse padrão de Deus, de alcançar esse patamar, de sermos verdadeiramente santos e irrepreensíveis neste mundo. Vamos ler aí Romanos 3, versículos 10 ao 12, só para a gente relembrar aqui. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ainda, meus irmãos, que nós sejamos escolhidos por Deus, ainda que Ele realmente nos vivifique, perdoe os nossos pecados, nós continuamos sendo pecadores. Nós não conseguimos, por nossa própria força, nos tornar santos e irrepreensíveis diante de Deus. Por causa justamente da depravação total, por causa do pecado, por causa da ação que o pecado tem sobre nós. Por conta disso, Deus ele nos escolhe em Cristo. É por causa dos méritos de Cristo, é por causa da obra de Cristo, que Deus ele nos predestinou, pelo seu amor e misericórdia, para sermos resgatados desse estado de pecado e sermos feitos filhos de Deus, mediante a adoção de filhos. Não é por uma obra nossa, porque mesmo depois de Deus ele nos chamar e nos redimir, nossas obras continuam sendo pecaminosas. Ainda que a gente faça o bem, esse bem diante de Deus ele continua manchado pelo pecado. Então nós não podemos atualmente nos apresentar a Deus como santos e irrepreensíveis. Porque o padrão de Deus é a perfeição. E o único que foi perfeito em tudo foi Cristo. Cristo, sim, ele cumpriu toda a lei de Deus. Cristo, sim, ele apresentou a Deus uma obediência reta e perfeita. Por causa disso é que nós fomos adotados como filhos. Vamos abrir em Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Deus ele fez uma obra de redenção completa. Isso também vai demonstrar que a escolha de Deus não foi motivada por qualquer coisa que o homem pudesse fazer. E o próprio versículo 5 de Efésios, ele vai nos mostrar que realmente não foi por nada do homem. Porque ele fala aqui qual foi o critério. Ele nos fala aqui não necessariamente o critério de escolha, mas por que Deus fez isso? Porque Deus realmente chamou e elegeu os homens. Isso está no final aí do versículo 5. Segundo o beneplácito de sua vontade. Vixe, meu irmão, o que é beneplácito, rapaz?
Beneplácito é uma boa disposição, prazer, deleite. É um termo que pode ser usado para aprovação real, como em um documento ou algo do tipo. Então, Deus ele teve prazer em escolher, predestinar e salvar pessoas, homens e mulheres pecadores, para serem santos e irrepreensíveis. Em quem? Em Cristo. Para serem adotados como seus filhos. No entanto, nós sabemos que nós não podemos gerar em Deus deleite algum. Porque, como a gente já disse, os nossos atos eles são manchados pelo pecado. Porém, Deus tem deleite e prazer na obra de Cristo, o seu Filho amado. Vamos abrir em Mateus 3,17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui era o próprio Deus falando acerca de Cristo, que aquele era o seu Filho amado, em quem ele se comprazia, ou seja, em quem ele tinha prazer, em quem ele tinha deleite. Devemos nos lembrar que Deus ele é santo. Então, se Deus tinha prazer em Cristo ali, é porque Cristo cumpria totalmente o padrão de Deus. Cristo era totalmente perfeito diante de Deus. Por isso Deus tinha prazer em Cristo. Nenhum de nós pode afirmar o mesmo a nosso respeito. Porque Deus ele não tem prazer em nós, se não for mediante a obra redentora de Deus. Deus nos amou a tal ponto que ele decidiu eleger a pecadores como nós e como os irmãos ali em Éfeso, para serem justificados mediante o sacrifício de seu único filho. E o fez pela sua própria vontade, segundo o seu próprio beneplácito, segundo a sua vontade, segundo o seu deleite, o seu prazer. Logo, é impossível afirmar que nós somos capazes de cumprir quaisquer condições que sejam para merecer essa eleição. Ela é de fato e com certeza uma eleição incondicional. Essa verdade ela traz segurança e também tem que nos trazer humildade. Segurança porque a nossa salvação não depende da nossa instabilidade, não depende de nós, das nossas obras, mas da fidelidade de Deus. E Deus ele é fiel e imutável. Então aqueles que foram eleitos por ele, eles com certeza serão salvos, porque Deus ele é fiel. Isso também deve nos trazer humildade, porque fomos escolhidos não por merecimento, mas pela graça soberana de Deus. Devemos responder essa eleição com uma vida santa e com a gratidão contínua. E um terceiro ponto, que nós vamos ver aí nos versículos 6 e 7, é que Deus nos redimiu pelo precioso sangue de Jesus Cristo, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Paulo segue mostrando aqui aos Efésios que, apesar de não ter havido pré-requisitos ali para eles cumprirem, para serem eleitos, certamente havia um propósito. Eles não cumpriram condições para receber a salvação, mas eles receberam por um propósito. Eles tinham um propósito a cumprir. A saber, o louvor e a glória de Deus. Unicamente por seu louvor e glória que ele nos concedeu gratuitamente a graça de sermos salvos em Cristo. Justificados, redimidos e recebendo perdão pelos nossos pecados através do seu sangue. O sangue do Filho perfeito de Deus, que foi derramado ali na cruz. Essa redenção ela não foi feita ao mundo como um todo, e também não foi feita a todas as pessoas, mas foi feita pelos eleitos de Deus, para aqueles que foram escolhidos por Deus para a adoção de filhos em Cristo. E é uma consequência lógica. Se Deus ele escolheu salvar alguns, então ele também determinou deixar outros
na condenação. Se ele escolheu salvar alguns, os outros não foram salvos. Então, os demais são deixados para perecer nos delitos e pecados. São os pecados dos eleitos para a salvação que são expiados. E estes são os que são justificados por Deus, como nós já lemos no texto de Romanos. Logo, essa expiação, essa redenção, ela é limitada. Porque Deus escolhe salvar alguns. E se alguns são salvos e os outros não, Cristo ele morreu pelos seus eleitos e não por todos. Mas a respeito dessa expiação limitada, nós seremos instruídos na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Uma aplicação aqui para nós é que nós devemos viver com gratidão e reverência, sabendo que o nosso resgate ele foi pago com o sangue do Filho de Deus. A graça que nos salvou, ela também nos transforma. E ela nos chama a viver em santidade, em amor e em perdão. Isso era importante para aqueles irmãos em Éfeso, principalmente por causa da perseguição que eles sofriam e também por causa daquelas pessoas que ainda estavam mortas em seus delitos e pecados, daquelas pessoas que ainda estavam entregues à idolatria. Os irmãos em Éfeso, eles deveriam amar essas pessoas, deveriam pregar o evangelho a elas, deveriam levar essas boas novas a elas, porque eles foram alcançados pela graça de Deus. Isso também se aplica às nossas vidas, meus irmãos. Nós devemos viver em santidade. Nós devemos viver em perdão, em amor. Nós devemos amar também os nossos irmãos, as pessoas que ainda estão por esse mundo, sofrendo, ainda estão ali sob o jugo do pecado. Concluindo, Deus ele elegeu aqueles que seriam salvos desde antes da fundação do mundo. Logo, a salvação, por ser determinada por Deus e ser efetuada em Cristo e pelas obras de Cristo, não é um dom que pode ser perdido. As mesmas pessoas que falam contra a doutrina da eleição incondicional também vão falar que é possível perder a salvação, porque elas não conseguem entender que não é algo que foi dado por nós ou por nosso mérito, mas foi algo que foi dado por Cristo e pelos méritos de Cristo. Então, se é por Cristo que nós somos salvos, nós não podemos perder essa salvação. Ela é um dom de Deus. Irmãos, nós somos pecadores. E mesmo tendo sido chamados e remidos por Deus, nós continuamos a pecar. Se a eleição de Deus dependesse da forma como nós viveríamos, como alguns tentam afirmar, mesmo depois de salvos, nós nunca poderíamos ter sido eleitos no primeiro momento. Porque sem a fé salvadora, sem esse convencimento do pecado, sem que houvesse esse Salvador maravilhoso que Deus nos apresentou em sua palavra, sem esse perdão, sem a obra dele, nós seríamos incapazes de manter essa salvação, porque não poderíamos cumprir o padrão de Deus. Cristo, ele nos livrou do pecado, mas não da possibilidade de pecar. Se a condição para a salvação estivesse em cumprirmos fielmente a lei de Deus, ou se fosse obedecer cada ponto da sua palavra, a gente não poderia manter a nossa salvação nem por um minuto. Talvez nem por segundos, porque o nosso coração é pecaminoso, é uma fábrica de ídolos. E nós pecamos, meus irmãos, até mesmo nos nossos pensamentos, não é só nas nossas atitudes, não é só no que a gente fala. Cristo ele já disse, eu explicar ali o Sermão do Monte. Se no teu coração se irá contra teu irmão, você já pecou, você já o matou no seu coração. Parafraseando aqui. Né? Então, meus irmãos, rendam-se à soberania de Deus. Reconheçam que a salvação é pela graça, mediante Cristo. Não é por mérito nosso, não é por nada que a gente possa fazer. É sola gratia, somente pela graça. É solos Christus, somente mediante a fé em Cristo. Essas verdades, meus irmãos, devem gerar em nós uma confiança de que, mesmo se pecarmos,
nós podemos confiar em Deus para nos perdoar. Porque se não perdemos a salvação e continuamos pecando, nós necessitamos de perdão para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. E é em Deus que devemos confiar tanto para nos perdoar, para nos reerguer e nos fortalecer. Mas de um modo algum, essa doutrina deve soar nos nossos ouvidos como uma licença para pecar. E esse é outro argumento que algumas pessoas tentam afirmar para negar essa doutrina da eleição incondicional. Se você não perde a salvação, então você pode pecar à vontade. Você já está perdoado mesmo. Não, meus irmãos, de forma alguma. Aqueles que são eleitos por Deus para a salvação em Cristo, eles foram eleitos para serem santos e irrepreensíveis. Nós devemos buscar uma vida de santidade e de obediência à palavra de Deus. Ainda que não percamos a salvação e que seja impossível para nós cumprir perfeitamente a lei de Deus, a gente deve se esforçar, a gente deve se santificar dia após dia. A gente deve buscar obedecer tudo que está na palavra de Deus. Pecar é diferente de viver no pecado. O pecado nas nossas vidas, ele deve ser algo que a gente deve evitar. Ele deve ser um acidente. Ele deve ser alguma coisa que tentamos a todo custo não fazer e fizemos. Isso é que deve ser o pecado em nossas vidas. A gente deve combater ele com todas as forças. E para isso, meus irmãos, nós devemos vigiar e orar. A gente deve estar vigilante contra o pecado. A gente deve estar firme na oração. Como diz no texto de Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Devemos lembrar que nós somos escolhidos para a santidade. E essa não é uma santidade diante dos nossos irmãos. Não é uma santidade aparente, como nós vimos aqui sendo exposto na escola dominical, que muitas pessoas às vezes demonstram em avivamentos. Só aquela coisa aparente, aquela aparência de piedade. Ela deve ser uma santidade exercida diante de Deus. É diante dele que nós estamos. Por isso, a gente tem que se esforçar para mortificar o pecado dia após dia. E a gente deve confiar no Espírito Santo para nos guiar nessa tarefa, buscando cumprir tudo o que a palavra de Deus diz. E para isso, a gente precisa conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, testemunhar acerca da palavra de Deus e estar sempre constantes na nossa oração e na nossa vigilância contra o pecado. Em suma, nós precisamos viver em santidade, porque nós somos escolhidos para sermos santos. A eleição não é uma desculpa para o pecado. Pelo contrário, ela é um motivo para buscarmos pureza, e pureza verdadeira. Ela é, na verdade, um combustível para que nós busquemos a santificação dia após dia. Ela é algo no qual nós devemos realmente nos alicerçarmos para buscarmos a Deus constantemente e para sempre confessarmos os nossos pecados diante dele e buscarmos evitá-los a todo custo. Finalmente, meus irmãos, celebremos com gratidão ao nosso Deus. Como comunidade reformada, a nossa adoração ela tem que ser centrada em Cristo e ela tem que ser marcada pela gratidão recebida. A gente tem que agradecer pela redenção que Ele nos deu. Afinal, nós temos que nos lembrar que de modo algum nós somos merecedores de qualquer uma das bênçãos de Deus, principalmente de sermos escolhidos para a salvação. Olhem para as suas vidas, meus irmãos. Reflitam nos atos que vocês cometeram. Eu vou fazer o mesmo com a minha vida. O que nós podemos encontrar em nós que poderia levar um Deus santo, reto, eterno, imutável, bondoso, infinito e justo a nos amar a tal ponto para determinar desde antes da fundação do mundo que o seu Filho, igual a ele em poder e glória, se tornasse homem como um de nós, vivesse nesse mundo corrompido pelo pecado. Não ele, porque ele não foi corrompido, mas o mundo sim. O mundo foi corrompido pelo pecado, por causa do homem pecador.
O que poderia ter em nós para determinar que Deus entregasse o seu filho para que ele fosse humilhado, para que ele fosse maltratado pelos homens, para que finalmente ele sofresse o castigo pelo pecado que nós, homens vis e pecadores, merecíamos? Porque isso é o que nós merecíamos, a morte eterna. Não há nada de bom em nós para que Deus olhasse para nós e dissesse: vou salvar porque ele é bonzinho. O que nós poderíamos oferecer para que ele derramasse a sua ira santa sobre o seu filho perfeito, ao invés de fazer isso sobre nós, que merecíamos essa ira? Não podemos oferecer nada, meus irmãos. Nada. Mesmo hoje nós não podemos. Não temos nada para oferecer em troca da salvação. Quem dirá para herdá-la? Não há nada em nós que a gente possa fazer para retribuir o amor de Deus. A nossa dívida é eterna. A nossa dívida é incalculável. Não é possível quantificar. Porque também não é possível quantificar o amor de Deus. Não é possível quantificar a graça de Deus. Não é possível quantificar o amor de Deus, a sua bondade, a sua justiça. Porque Deus, ele é justiça, ele é bondade, ele é amor. Não podemos oferecer nada em troca. Não há nada em nós para isso. Meus irmãos, nós somos tão limitados que a gente não consegue sequer compreender o quão grande é esse amor de Deus, o quão grande é a sua graça e a sua misericórdia. Não entra em nossas cabeças, não entra em nossas mentes. A gente não consegue. Por isso, meus irmãos, é pela graça, é pelo amor, é pela misericórdia, pelos méritos de Cristo, pelo que Cristo sofreu, pelo que Cristo fez. É pela vontade de Deus que nós fomos eleitos. Sem dúvida alguma, meus irmãos, é uma eleição incondicional. Amém. Senhor nosso Deus, santo, santo, santo és tu, Senhor. Te agradecemos, Pai amado, pela tua palavra, Senhor, nesta noite. Te agradecemos, Senhor, pela graça que o Senhor nos deu, de sermos feitos teus filhos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor entregou o teu filho para receber a condenação do pecado em nosso lugar, Pai amado. E sabemos, Senhor, que nada podemos fazer para merecer isso, nada podemos fazer para merecer as tuas bênçãos, Senhor. E ainda assim o Senhor nos amou e tem nos abençoado, Pai amado. Por isso, Senhor, nos fortalece, Senhor. Nos purifica dia após dia, Senhor. Traz ao nosso coração uma gratidão, Pai amado. Nos lembra, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor fez para conosco, Pai amado. Humilha, Senhor, o nosso ego humano. Humilha, Senhor, a nossa carne, Pai amado. Para que assim possamos, Senhor, resistir ao pecado, para que possamos crescer em santidade, Senhor. Não porque merecemos, Pai amado. Não porque assim vamos retribuir a Ti, mas sim porque isso é o que devemos fazer, Senhor. Porque o Senhor nos salvou para sermos santos e irrepreensíveis diante de Ti. Por isso, Pai amado, ainda que não consigamos, devemos buscar dia após dia, nos aproximarmos do Teu padrão, Senhor. Ainda que a gente não consiga fazer as coisas com perfeição ou cumprir a Tua palavra com perfeição, que o Senhor nos fortaleça para que a gente nunca deixe de buscar esse objetivo, para que a gente nunca deixe de buscar cumprir a Tua palavra, Senhor. Porque para isso nós fomos salvos. Para isso o Senhor nos elegeu, Senhor. E o preço que foi pago, Pai amado, para cumprir o Teu decreto, foi o sangue do Teu Filho, santo, puro, justo. Teu Filho, que é Deus, e é Senhor e soberano sobre todas as coisas. Por isso, Senhor, te peço, Pai amado, em nome do Teu Santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, nos fortalece e continua guiando os nossos passos. Amém. 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 Amém.
Amém. Amém.